Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje: a lenda viva do cemitério Jardim das Alamandas. Bem-vindo ao Portal do Pavor. Aqui, seus medos ganham voz e cada história pode ser a última antes de você apagar a luz. Você já sentiu quando alguém invade seu território sagrado? É como uma vibração no ar, um arrepio que corta a escuridão como lâmina. Cada passo sobre minha terra ressoa nos meus ossos há décadas adormecidos. Esta noite, 4 batidas cardíacas jovens ecoam pelo portão do Jardim das Alamandas, quebrando o silêncio que eu protejo há tanto tempo. Mas deixe-me apresentá-los adequadamente. Afinal, conhecer suas presas torna a caçada muito mais interessante. Rafael Santos, 22 anos, o líder do grupo. Cabelo escuro, sempre penteado com gel, roupas de marca que gritam "tenho dinheiro". Filho de empresário da construção civil em Londrina, sempre teve tudo na mão. Mas por trás dessa fachada de confiança, Rafael carrega o peso de nunca conseguir impressionar o pai. Cada vídeo que produz é uma tentativa desesperada de provar seu valor. Ele não sabe ainda, mas escolheu meu cemitério porque foi aqui que seu avô paterno foi enterrado em 1985, 2 anos antes da minha morte. O velho Santos desprezava o neto, chamando-o de fraco e mimado. Rafael nunca visitou o túmulo. Esta noite, o destino finalmente os reunirá. Jéssica Oliveira, 19 anos, a sensitiva do grupo. Cabelo roxo que ela tingiu para escandalizar a mãe evangélica, piercings que cobrem uma timidez profunda. Trabalha meio período numa floricultura, ironia que ela ainda não compreende. Jéssica perdeu o pai aos 12 anos num acidente de carro e desde então vê coisas, sente presenças. Ela veio esta noite não pela aventura, mas porque as flores de alamanda que vende na loja murcham toda vez que ela as toca. Precisa entender por quê. Oh, querida criança, você vai entender muito mais do que imagina. Tiago Mendes, 21 anos, o cético racional. Estudante de engenharia na UEL, filho de professores da classe média. Usa o ceticismo como armadura contra medos irracionais que o atormentam desde criança. Sofre de ataques de pânico que esconde dos amigos com piadas e bravatas. Ele está aqui para provar para si mesmo que fantasmas não existem, que as vozes que ouve no escuro do quarto são apenas imaginação. Pobre menino, esta noite suas certezas científicas vão desmoronar como castelos de areia. Matheus Ferreira, 20 anos, o documentarista nato, sempre com uma câmera na mão, filho de uma família humilde da Zona Sul. Perdeu a mãe quando tinha 16 anos, câncer que a consumiu lentamente. Desde então, documenta tudo obsessivamente, como se pudesse capturar e preservar cada momento antes que desapareça. Matheus não busca terror ou fama, ele busca respostas sobre o que acontece depois da morte. Onde estão aqueles que amamos quando partem? Ah, querido menino, você está prestes a descobrir que alguns nunca partem realmente. Escuto suas vozes pela primeira vez, cada uma carregando o peso de suas histórias pessoais. É como uma vibração no ar, um arrepio que corta a escuridão como lâmina. Cada passo sobre minha terra ressoa nos meus ossos há décadas adormecidos. Esta noite, 4 batidas cardíacas jovens ecoam pelo portão do Jardim das Alamandas, quebrando o silêncio que eu protejo há tanto tempo. Eles não sabem ainda, mas já selaram seus destinos no momento em que pisaram no cascalho úmido da entrada.
O cheiro do medo já paira no ar frio de Londrina, misturado com a umidade do inverno paranaense que faz a névoa dançar entre os ciprestes. 23 anos. Faz 23 anos que ninguém ousou desafiar minha vigia noturna. Os últimos que tentaram, bem, suas vozes ainda ecoam entre as alamandas quando o vento sopra mais forte. Agora, estes jovens imprudentes carregam suas câmeras e seus risos nervosos, achando que vão gravar apenas mais um rolê de terror para suas redes sociais. Que ingenuidade tocante! Eles falam sobre a lenda da Guardiã do Silêncio como se fosse apenas uma história para assustar crianças. Não sabem que eu posso sentir cada palavra que pronunciam meu nome. Cada zombaria que fazem da minha existência apenas alimenta a fome que cresce dentro de mim. Você tem coragem de descobrir o que aconteceu com eles? Meu nome era Dalva Cristina. Era, que palavra estranha para quem ainda existe, apenas em uma forma diferente. Em 1987, eu tinha apenas 19 anos quando minha vida se entrelaçou para sempre com este lugar. Era a zeladora noturna do Jardim das Alamandas, um trabalho que ninguém queria, vigiar os mortos enquanto a cidade dormia. Mas eu gostava do silêncio, da paz que os cemitérios ofereciam. Aqui, longe dos problemas lá de casa na Vila Nova, eu encontrava minha tranquilidade. Trabalhava das 22 horas às 6 horas, caminhando entre as alamandas com minha lanterna, verificando se estava tudo em ordem. Conhecia cada lápide, cada história gravada em mármore. Dona Conceição, que morreu aos 95 anos cercada de netos. Seu João, operário da Zona Norte que tombou numa obra. Cada alma tinha sua personalidade e eu conversava com elas durante as madrugadas solitárias. Mas na noite de 13 de setembro de 1987, 3 rapazes da gleba Palhano decidiram que seria divertido profanar algumas sepulturas mais antigas. Eles estavam embriagados, vinham de uma festa e achavam que mexer com os mortos seria a aventura perfeita para terminar a noite. Eu os confrontei próximo ao mausoléu da família Stern. "Ei, vocês não podem estar aqui! Respeitem os que descansam!" gritei, correndo na direção deles com minha lanterna em punho. O que eles fizeram comigo naquela noite, o que fizeram com meu corpo, isso transformou minha alma em algo que a própria morte não conseguiu levar. Eles me deixaram sangrando entre as flores de alamanda, achando que ninguém descobriria até o amanhecer. Mas eu não morri sozinha. Minha raiva, minha dor, minha necessidade de proteger este lugar sagrado, tudo isso me prendeu aqui. Quando encontraram meu corpo na manhã seguinte, já era tarde demais. Minha alma já havia se fundido com a essência deste cemitério. Agora, décadas depois, sinto o mesmo desrespeito, a mesma violação. Estes 4 jovens carregam câmeras ao invés de garrafas, mas a intenção é a mesma: transformar meu santuário em entretenimento. Não de novo, nunca mais. Os anos passaram e minha história virou lenda urbana em Londrina. A Guardiã do Silêncio sussurram nas escolas da região. A moça que morreu protegendo o cemitério e agora assombra quem perturba os mortos. Que versão distorcida da verdade! A primeira vez que me manifestei foi em 1994. Um casal de namorados decidiu usar uma das catacumbas mais antigas para seus encontros íntimos. Senti a profanação como uma punhalada na alma. Apareci para eles como uma sombra pálida entre as alamandas, sussurrando advertências que fizeram seus cabelos ficarem brancos overnight. Eles espalharam a história e logo toda Londrina sabia. Não vá ao Jardim das Alamandas depois da meia-noite ou a Guardiã vai te pegar.
Com o tempo, grupos de adolescentes corajosos começaram a me testar. Vinham em bandos, fazendo apostas, gravando com câmeras amadoras para provar sua coragem. A maioria corria no primeiro sussurro do vento entre os ciprestes. Mas alguns precisaram de lições mais profundas. Em 2001, 2 rapazes tentaram roubar ornamentos de bronze das lápides mais caras. Os encontraram na manhã seguinte, catatônicos, repetindo apenas: "Ela não deixa, ela não deixa". Passaram semanas internados no hospital universitário até conseguirem falar normalmente. Os moradores da Vila Nova, que conheceram minha história, deixam flores frescas de alamanda no portão todo dia 13 de setembro. Eles entendem que eu não sou um monstro, sou uma protetora. Uma alma que escolheu ficar para manter a paz dos que partiram. Mas estes 4 jovens de hoje, eles não vieram com respeito, vieram com zombaria. Você já ouviu falar dessa lenda? 22h47. Escuto suas vozes pela primeira vez. Cara, olha o tamanho desse lugar. Vai dar um conteúdo insano pro TikTok, diz o mais alto, que eles chamam de Rafa. Carrega uma câmera profissional, daquelas que os youtubers usam. Ele tem aquela confiança irritante dos jovens que nunca enfrentaram consequências reais. Mano, eu já tô com um cagaço do cassete, murmura a garota de cabelo roxo. Jéssica, ela sente minha presença mais que os outros. Sempre há um no grupo que é mais sensível. Vocês ouviram aquela história do cara que ficou louco aqui? Relaxa, Jé, é só lenda urbana pra assustar otário, rebate Tiago, mexendo no celular. Meu primo mora aqui na Gleba Palhano faz anos e nunca viu porcaria nenhuma. O quarto é Matheus, mais quieto, filmando tudo com o celular. Ele não fala muito, mas seus olhos dartejam nervosos entre as sombras. Bom, o medo torna tudo mais saboroso. Eles passam pelos primeiros túmulos fazendo piadas, lendo nomes em voz alta com sotaque exagerado. Aqui jaz Joaquim Santos, morreu de velhice, que tédio. Cada gargalhada ecoa entre as lápides como uma bofetada na minha existência. Hora da primeira lição. Faço o vento parar completamente. O silêncio que se segue é antinatural. Nem mesmo os grilos ousam cantar quando eu exerço meu domínio. Jéssica é a primeira a notar. Oh, gente, não acham que ficou estranho? Tipo, silencioso demais? É cemitério, mané. Óbvio que é silencioso. Rafa continua filmando, mas sua voz perdeu um pouco da confiança. Então, sussurro meu primeiro aviso. Uma palavra apenas, carregada no ar frio. Saiam. O som vem de todos os lugares e lugar nenhum, ecoando entre as alamandras como se a própria terra falasse. Jéssica agarra o braço de Tiago e até Matheus para de filmar por um segundo. Vocês ouviram isso? Vospar está quase sussurrando agora. Foi o vento nas árvores, relaxa. Tiago tenta soar convincente, mas vejo suas mãos tremendo ligeiramente. Ainda não, meus jovens intrusos. Ainda estamos apenas começando nossa dança. Eles decidem investigar de onde veio a voz. Que deliciosa ironia, caçando exatamente aquilo que os caça. Guio-os sutilmente pelo caminho que quero. Uma folha que balança quando não há vento, uma sombra que se move entre as lápides. Eles seguem como cordeiros, documentando cada evidência com suas câmeras. Olha só isso! Matheus finalmente fala, apontando para a lápide desgastada onde meu corpo foi encontrado. Dalva Cristina, 1968-1987. Cara, ela tinha só 19 anos. Meu coração morto ainda se acelera ao ouvir meu nome sendo pronunciado. Há poder nisso. Peraí, Jéssica se agacha lendo a inscrição mais de perto. Zeladora noturna, morta em serviço. Gente, e se a lenda for sobre ela?
Qual lenda exatamente? Rafa continua filmando, mas agora com interesse genuíno. Minha avó sempre contava que uma moça morreu aqui nos anos 80 tentando proteger o cemitério de vândalos. Dizem que ela ainda vigia o lugar. Oh, querida avó, pelo menos alguém lembrou da verdade. Então, mostro a eles o primeiro vislumbre real de mim. Não completamente, ainda não. Apenas uma silhueta pálida entre as salamandras, vista pelo canto do olho de Tiago. Que isso? Tem alguém ali! Ele aponta com a lanterna, mas quando o feixe de luz chega ao local, encontra apenas flores balançando. Onde? Não vi nada. Rafa vira a câmera para a direção. Eu juro que vi uma mulher de vestido branco. Agora mesmo os céticos começam a duvidar. Mateus revisa o vídeo do celular em câmera lenta. Oh, gente, tem algo estranho aqui na gravação. Na tela pixelizada, uma forma translúcida aparece por exatos 3 frames entre as árvores. Não sou eu, é apenas uma sugestão, uma sombra que pode ser qualquer coisa. Mas para mentes já abaladas pelo medo, é evidência suficiente. Agora vocês acreditam. Sussurro novamente, desta vez mais próxima. Eles se agrupam instintivamente, câmeras apontadas para todas as direções. Qual é sua teoria sobre isso? Agora que plantei a semente do medo, é hora de fazê-la crescer. Eles tentam sair pela entrada principal, mas, que surpresa, o portão está trancado. Claro que está. Eu controlo este lugar há décadas. Cada ferrolho, cada dobradiça obedece à minha vontade. Que porcaria é essa? Eu tenho certeza que a gente deixou aberto. Rafa balança o portão com força, mas o metal permanece imóvel, como se fosse parte da própria terra. Calma, deve ter outro jeito. Tiago tenta soar racional, mas o suor no rosto dele brilha sobre a luz da lanterna. Cemitério sempre tem saída de emergência. Que ingênuo! Eu sou a única saída daqui. Enquanto eles caminham procurando outra saída, começo minha verdadeira apresentação. As alamandas ao redor das sepulturas começam a murchar e escorrecer, como se o próprio vida fosse sugada delas. O processo é lento, hipnótico, pétalas douradas tornando-se negras, caules curvando-se como dedos artríticos. Jéssica nota primeiro. Gente, as flores! Que isso, mano? Mateus fila as plantas morrendo em tempo real. Nunca vi isso antes. Então elevo a temperatura do meu território em alguns graus, apenas o suficiente para criar uma névoa densa que surge do nada. A umidade do ar condensa-se instantaneamente, transformando o cemitério num labirinto de bruma espessa. Não pode ser neblina natural, sussurra Jéssica. Estava limpo há 2 minutos. A névoa não é aleatória. Ela os guia, os separa, os confunde. Primeiro, Mateus se perde do grupo quando dobra uma esquina entre os mausoléus. Seus gritos ecoam distorcidos. Gente, onde vocês estão? Não consigo ver nada. Mateus, segue nossa voz. Rafa grita de volta, mas sua voz também soa abafada, vindo de direções impossíveis. É então que mostro o meu verdadeiro poder. As lápides começam a suar, não água, mas um líquido escuro e viscoso que cheira a terra úmida e decomposta. As palavras gravadas no mármore começam a brilhar com uma luz azul esverdeada, como se fossem escritas com tinta radioativa. Isso não é possível. Tiago está filmando tudo, mas suas mãos tremem tanto que as imagens saem completamente tremidas. Gente, eu acho que a gente deveria ter ouvido a lenda. Do centro da névoa, minha voz ecoa amplificada, como se viesse de alto-falantes espalhados por todo o cemitério. Vocês vieram buscar uma história, agora vão se tornar a história. Jéssica solta um grito que corta a noite como vidro quebrando, mas o som é abruptamente interrompido, como se alguém tivesse tapado sua boca. No silêncio que se segue, apenas 3 batimentos cardíacos permanecem. O que você faria nesta situação? Jéssica desapareceu na névoa, como fumaça se dissolvendo no ar.
Os 3 restantes se aproximam uns dos outros, formando um círculo defensivo patético com suas câmeras e lanternas. Jéssica! Rafa grita até a voz ficar rouca, mas só o eco responde, distorcido e zombeteiro. Agora posso me mostrar completamente. Materializo-me lentamente na frente deles, não como a jovem zeladora que fui, mas como aquilo em que me transformei. Minha pele tem a palidez do mármore antigo, meus olhos brilham com a mesma luz azul esverdeada das inscrições. O vestido branco que uso está manchado com a terra de décadas e pequenas alamandas crescem no meu cabelo como uma coroa macabra. Santa bosta! Tiago deixa o celular cair. A tela racha contra uma lápide, mas continua filmando, capturando nossa dança final num ângulo grotesco. Vocês queriam conhecer a guardiã. Minha voz soa como vento através de ossos ocos. Pois aqui estou. Rafa, ainda tentando ser o líder corajoso, aponta a câmera para mim. O que você quer de nós? O mesmo que queria daqueles 3 em 1987. Respeito, silêncio e quando não posso obtê-los, deixo a ameaça pairar no ar como a própria névoa. Nós não fizemos nada, só estávamos gravando. Minha forma se distorce de raiva, tornando-se maior, mais sombria, transformando o meu santuário em espetáculo, zombando dos mortos para entretenimento. É então que Mateus, que permanecer em silêncio, sussurra algo que me faz parar. Nós podemos contar sua história de verdade, a história real. Não como lenda urbana, mas como... Ele engole seco, como homenagem. Calma. Por um momento considero. A névoa hesita ao meu redor. Homenagem. Minha voz suaviza levemente. Que tipo de homenagem? Podemos apagar tudo que filmamos hoje. Fazer um vídeo sobre Dalva Cristina, a zeladora que morreu protegendo este lugar. Mostrar quem você realmente era. Rafa entende rapidamente. Sim, podemos trazer flores, organizar uma vigília, fazer as pessoas respeitarem sua memória. Por décadas, fui apenas a assombração do cemitério, um monstro nas histórias de terror. Ninguém nunca se ofereceu para contar minha verdade. Mas então, do fundo da névoa, vem a voz trêmula de Jéssica. Por favor, me deixa sair. Eu prometo que nunca mais volto. Ah, sim. Quase esqueci dela. Olho para os 3 à minha frente. A escolha é deles agora. Posso libertá-los. Por um preço. Vocês podem ir, mas ela fica. Alguém precisa pagar pela profanação. Alguém precisa fazer companhia. O acordo foi selado com lágrimas e promessas desesperadas. 3 saíram do Jardim das Alamandas naquela madrugada. Uma ficou. Jéssica não sofreu. Pelo menos não do jeito que vocês podem imaginar. Ela simplesmente se juntou ao silêncio. Sua alma agora caminha comigo entre as alamandas, cuidando das flores, ajudando a manter a paz dos que descansam. Às vezes, nas noites mais frias, vocês podem vê-la de longe. Uma jovem de cabelo roxo organizando buquês frescos nas sepulturas mais abandonadas. Ela entendeu no final. Entendeu que morte e vida são apenas estados diferentes de existir. Aqui, entre os que partiram, encontrou um propósito que nunca teve em vida. Os 3 rapazes cumpriram sua promessa. Uma semana depois, Rafa postou um vídeo de 40 minutos contando minha história real, não como assombração, mas como Dalva Cristina, a jovem zeladora que amava seu trabalho e morreu protegendo aqueles que não podiam mais se proteger. O vídeo teve 2 milhões de visualizações em um mês. As pessoas começaram a deixar flores no meu túmulo. Tiago organizou uma vigília anual todo 13 de setembro.
Mateus criou um grupo no Facebook chamado Memórias do Jardim das Alamandas, onde moradores da região compartilham histórias sobre seus entes queridos enterrados aqui. Pela primeira vez em décadas, me sinto completa. Mas cuidado, isso não significa que me tornei inofensiva. Ainda sou a guardiã do silêncio. Ainda protejo este lugar sagrado. A diferença é que agora vocês sabem quem eu realmente sou. Se vierem aqui com respeito para honrar os mortos ou visitar suas memórias, encontrarão paz. Às vezes, vocês até podem sentir uma brisa suave entre as alamandas, carregando o perfume das flores. Esse sou eu, dando boas-vindas. Mas se vierem como aqueles 4 vieram, buscando diversão às custas dos que descansam, tratando nosso santuário como cenário para seus jogos, bem, Jéssica pode precisar de companhia. O Jardim das Alamandas está sempre aberto para novos moradores. E se eu te disser que essa história pode não ter terminado? Às vezes, o passado tem maneiras de se repetir. Se você conhece alguma lenda da sua região que deveria ser contada, manda pra gente. Inscreva-se, porque toda semana eu desenterro histórias que o tempo tentou esconder. Algumas coisas existem além da nossa compreensão. Durma bem, se conseguir. E até o próximo vídeo do Portal do Pavor.